Amém? Estamos aqui por Jesus, glória a Deus. Irmãos, no último culto, a pastora Sinara falava sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não é verdade? Aquele cenário lindo, palmeiras no chão, e mantos também eram jogados ao chão, uma entrada triunfal do nosso rei num jumentinho, trazendo ao cumprimento da profecia de Zacarias, e a multidão reconhecendo Jesus como Messias. Todos nós sabemos a reviravolta dessa história. Aquela multidão que aclamava Jesus como Hosana foi a mesma multidão que gritou: crucifica-o. Em uma semana, essa história mudou completamente. Mas eu não vim falar sobre essa história, não. Essa história foi muito bem falada e com todos os detalhes e com uma perspectiva maravilhosa que a nossa pastora trouxe para nós. Eles tinham, a verdade, o que eu queria falar dentro dessa história, é que essa multidão que gritava: Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, também disse em uma semana: crucifica-o. Por quê? Porque eles não conheciam de quem eles falavam. Eles tinham um clamor imaturo. E essa frase não é minha, essa frase de clamor imaturo, a nossa pastora usou domingo, e isso pegou no meu coração. O clamor imaturo. Eles tinham um clamor imaturo, esperava por um rei de ordem política, e não tinham um conhecimento real de quem Jesus era. Quantas vezes nós também não temos um clamor imaturo por Jesus? Quantas vezes nós também não sabemos quem Jesus é? E exatamente por isso que o procuramos sem maturidade alguma, porque não o conhecemos. Por vezes nós somos assim, não é verdade? Nos achegamos a Deus, esperamos que Ele seja a solução de um problema nas nossas vidas e não aprendemos que tudo que Ele faz tem caráter eterno. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Eu gostaria de orar por todos nós, amém? Senhor, nós amamos a Tua palavra. Nós amamos, ó Deus, que o Senhor nos deixou a Tua palavra. Nós acreditamos que a Tua palavra, Senhor, ela tem poder de transformação. E eu me submeto a Ti nessa noite, Pai. Usa a minha vida segundo a Tua vontade, Deus. Usa, Pai. Põe vida nas minhas palavras, Senhor, naquilo que for sair de mim. E na Tua palavra, Senhor, faz ela cumprir o propósito pelo qual ela foi criada, Jesus. Usa-me segundo a Tua vontade. Cumpre os Teus desejos nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Jesus. Gênesis 3,15, se eu não me engano, você já encontra o proto-evangelho. Em Gênesis 3,15 já fala sobre Jesus ali, já conta sobre Jesus. Mas os 4 evangelhos elucidam melhor a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, nós temos 3 evangelhos que na teologia nós chamamos de sinóticos. Todavia, eles são semelhantes, sabe? Eles têm uma mesma perspectiva. E o evangelho de João, ele foi o último a ser escrito, e é um evangelho que ele é um pouco diferente. 90% do evangelho de João não está nos outros evangelhos. E é interessante que João escreve esse evangelho tanto para judeus quanto para gentios. E o foco de João era provar nesse evangelho tão abrangente que Jesus é o Filho de Deus. João nos ensina a conhecer quem é Jesus. E tendo fé nele, você receberá a vida eterna. No mundo inteiro, existem campanhas de evangelização, e o evangelho que eles mais usam é o evangelho de João. O evangelho que eles mais imprimem para poder dar às pessoas na rua é o evangelho de João. Não porque seja o evangelho mais fácil de entendimento, mas é por causa desse caráter de evangelização, desse caráter de mostrar para todos quem Jesus é.
E o que a Bíblia fala de João? João era filho de Zebedeu e de Salomé. Possivelmente Salomé era irmã de Maria, então ele pode ou não ser primo de Jesus. Ele era irmão de Tiago, empresário da pesca, o pescador, né? Porque hoje nós temos uma diferença entre, o cara lá é pescador. A gente acha que é só um pescador de final de semana, né? A gente tem uma concepção de pescador diferente do que um empresário, aquela pessoa que vive da pesca. João era empresário da pesca, passou a vida às margens da Galileia. Dos discípulos, ele foi o mais próximo de Jesus. E eu confesso que eu tenho uma pitada de ciúmes aí, sabe? Saber que alguém foi o mais próximo de Jesus. Juntamente com Pedro e Tiago, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Em 3 ocasiões, Jesus chamou apenas 3 dos 12 para estar com eles. Que foi no Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e no jardim do Getsêmani. Dentro desses 3, João era o discípulo mais amado, ou o discípulo amado, e era assim que João se descrevia. Embora eu ache meio peculiar o fato de João se descrever assim, o discípulo amado, mas é isso mesmo, eles tinham mais intimidade, né? É aquele que reclinava ao peito de Jesus. Meus irmãos, eu chego a suspirar com isso, em pensar em reclinar no peito de Jesus, em sentir as batidas do coração do meu amado. Eu não consigo, eu me emociono. Nenhum deles teve mais intimidade que João, e prova disso é que João foi o único que esteve com Jesus no seu momento de agonia na crucificação. Todos fugiram da crucificação, no momento de crucificação, mas João ficou. É interessante, e isso dá para levarmos para as nossas vidas, o seguinte: Jesus também tinha a multidão que o seguia. Jesus tinha os 70, que eram os mais chegados, 72 ali, que eram os mais chegados. Mas Jesus tinha os 12, que até sentavam com ele à mesa. Jesus tinha esses 3, Pedro, Tiago e João. E Jesus tinha João. E às vezes na nossa vida é assim mesmo. Às vezes não, na nossa vida é assim mesmo. Eu costumo dizer que João geralmente vai ser a nossa família. Essa família, não somente a nossa família de origem, mas a nossa família que a gente constrói. Nosso marido, é esse que a gente vai contar a primeira coisa que acontece conosco, é esse que a gente vai dividir o que aconteceu no serviço, que a gente vai dividir o que aconteceu no dia a dia. E guarde esse lugar de João na sua vida. E é natural que a gente tenha pessoas que sejam mais chegadas, não é uma disputa ou uma desavença. Até assim com o Senhor era assim. João escreveu o Evangelho e o Apocalipse também, entre 90 e 96 depois de Cristo. Isso significa 60 anos, né? Fazendo as contas aí que eu sou de humanas. Então, significa aí 60 anos, mas é isso mesmo, mais ou menos, depois dos fatos terem ocorrido. E ele estava deportado na ilha de Patmos, no reinado do imperador Domiciano. E, como eu disse, 90% do que está escrito no Evangelho de João não está em outros. A exemplo, a conversa com a mulher samaritana. Maravilhoso, não está nos outros evangelhos. A conversa com Nicodemos. É necessário nascer de novo. A oração sacerdotal de Jesus. A ressurreição de Lázaro. Enfim, tem uma longa lista, né? Esse mini panorama de João tem um objetivo, tá, gente? É para aguçar a vontade de vocês fazerem uma leitura completa desse livro. E, principalmente, também para mostrar como podemos conhecer Jesus mais através desse evangelho. Né? Mas também, meus irmãos, é para pararmos de ter uma fé fingida. É para aprendermos a estruturar a nossa fé. Se esse evangelho está aqui e é para ser lido, leia. Eu lembro que na última pregação que eu estive aqui, eu falei com vocês sobre ler a Bíblia toda e sempre toda. É para pararmos de ter uma fé fingida, uma fé fraca. Ou assim como em Jerusalém,
um clamor imaturo, que acreditava em parte de Jesus e não em seu todo, e não em seu caráter de eternidade. É óbvio que era necessário que em Jerusalém, que Jesus fosse crucificado. Era necessário, aprove o Pai fazer isso para que a gente fosse ligado ao Pai novamente. Mas nós temos que aprender a fundamentar a nossa fé em Jesus Cristo. Aprender a conhecer quem Jesus Cristo é. Esse é o objetivo desse breve ensino de hoje. João é um ótimo livro para começar a ler a Bíblia. E João 20, 31, nos mostra com clareza o caráter desse evangelho. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Deixa eu tomar um golinho de água. Pois bem, já que a tese era praticamente uma tese de João, provar que Jesus era o Filho de Deus, o único Deus verdadeiro, ele propositalmente reúne nesse evangelho 7 ocasiões onde Jesus vai usar a expressão máxima, de máxima importância, que mostra que Jesus é único e verdadeiro. Vocês se lembram da expressão eu sou na Bíblia? Eu sou o que sou. A primeira vez que vimos isso, o eu sou, foi na sarça ardente, em Êxodo 3, 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. E é isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Interessante que é nesse contexto aqui, que o eu sou me enviou a vocês, que aparece o nome de Deus. Yod, Yod-Ré, Vav-Ré. Yavé, transliterado para a gente, Yavé. No Evangelho de João, como ele escreve em grego, tal, eu sou ego eimi, para revelar a identidade divina de Jesus, ecoando o nome de Deus desde a antiguidade. Mas mais que isso, que informações literárias, enfim, o eu sou, ele existe por si mesmo. Ele é o que ele é. Aliás, se eu puder dar algum nome a esse ensino, ele é o que ele é. Ele não depende de ninguém, nem de nada para a sua existência. Ele é a fonte de toda a existência, não sendo criado nem causado por nada externo. Eu sou o que sou, é autoexistente, ninguém o criou. Porque é, e todas as outras coisas foram criadas por ele, ele não. Este é um versículo profundamente significativo no contexto bíblico, onde Deus revela a Moisés a sua natureza essencial. Nós não temos que explicar Deus, porque Ele não se explica. Agora vamos caminhar pelo Evangelho de João e ver algo interessante. São 7 vezes em que Jesus se afirma categoricamente como eu sou. Porque Ele é. Amém? A primeira vez que Jesus se afirma como eu sou, está em João 6, 25 a 35. Vocês lembram da multiplicação dos pães e dos peixes? Ela tinha passado, depois Jesus andou sobre o mar, e no dia seguinte a esse fato, aquela multidão que havia comido do pão da multiplicação, estava à procura de Jesus novamente. E eles foram até Cafarnaum atrás de Jesus. Vamos lá ler João 6, 25 e 35. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando,
não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Pode passar. Acabou? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? No verso 27, irmãos, aponta para o nosso coração. Irmos a Jesus para satisfazermos. 27? Não, acho que não é o 27, acho que é antes um pouco. As pessoas foram atrás, isso, 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quantas vezes nós vamos atrás do Senhor para ficarmos satisfeitos? Vamos atrás do Senhor por causa das mãos dEle, mas não vamos atrás do Senhor por causa dos pés dEle, por causa do caminho da verdade e da vida que Ele é. No verso 26, aponta para o nosso coração. Vamos a Jesus somente para satisfação. Deus, sim, tem prazer em nos ver bem e sabe de cada uma das nossas necessidades. Todavia, nós devemos buscar o reino em primeiro lugar, amém? Vamos para o próximo. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12. O segundo eu sou. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz essa frase num contexto daquela mulher pega em adultério, com homens prontos a apedrejá-la. Jesus é indagado sobre o que eu faço, o que fazer com ela. Ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Saindo um por um, Jesus fica. Ele fica porque ele é luz e ele vai dissipar as trevas daquela mulher. Ele pergunta: onde estão seus acusadores? Eles não te acusam, eu também não. Vá e não peques mais. A luz dissipa trevas de todo mundo. A luz não tem comunhão alguma com a treva. Tem luz de Jesus brilhando em vocês? Às vezes nós ficamos com medo de chegarmos perto de algumas pessoas que são trevas, que são difíceis, mas você carrega a luz. Você muda o ambiente não te muda. Amém? Fomos chamados para ser dissipadores de trevas, pois carregamos a própria luz de Deus em nós. Assim como Jesus, em cenários desfavoráveis, de caos, você leva a luz, dissipa a confusão, você é agente de paz para pessoas e para ambientes. A luz que carregamos é poderosa para destruir planos do inferno em todos os lugares que nós vamos. É prazeroso chegar num lugar e alguém falar para você o que você carrega, o que você tem. E a única coisa que você sabe explicar: eu tenho um amigo que anda comigo. Quer conhecer? Amém?
Um próximo eu sou. O eu sou a porta. Esse é o terceiro. João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é a única entrada para o caminho eterno, o único mediador entre Deus e o homem. Não há salvação em nenhum outro. Com respeito aos meus irmãos de outra religião, de outra confissão de fé. Mas não existe nenhum mediador entre Deus e o homem. Não existe mais ninguém que morreu na cruz por você. Não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. Vamos ler Isaías 53 todo, porque por mais que eu fale aqui, esse texto vai dizer muito mais do que as minhas palavras. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondessem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, muda, ele não abriu a boca. Com jumento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Amém? Irmãos, isso foi 1000 anos antes, pastora? 500 anos antes. 500 anos antes de Jesus nascer, do nascimento de Jesus. Eu sou o bom pastor. Nós temos um bom pastor, amém? Nós somos amorosamente cuidados pelos nossos pastores aqui, que carregam a graça do bom pastor, glória a Deus. Mas todos nós, irmãos em Cristo, somos um só rebanho de um só pastor. O Senhor nos ajuntará, e nós seremos todos um só rebanho. Todas, não existe, a igreja ela é universal, existe a igreja, não a igreja universal do reino de Deus, sabe? Misericórdia, irmãos. Deixa eu ficar aqui mais quieta. Enfim, mas somos todas as igrejas, existe um pastor só para ela, entendeu?
Aleluia. Deixa eu passar para João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Nesse contexto aqui, Jesus se apresentava como ressurreição e a vida no período entre a morte e a ressurreição de Lázaro, um amigo de Jesus. O texto narra a trajetória desde a doença que acometeu Lázaro até a morte e até a ressurreição de Lázaro. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, enviaram um recado solicitando a presença dele para que ele visse Lázaro e ajudasse Lázaro antes que ele morresse. Ao receber a mensagem, Jesus afirmou: olha, essa doença aí não é para a morte, não. Só que Jesus não chegou a tempo de curar Lázaro. A gente já sabe, né? Ele havia falecido, mas Jesus é extremamente intencional em tudo. Eu chego a dizer que ele faz tudo de caso pensado. Quando a gente não está entendendo aqui, aguarde a segunda página, vira a página e aguarde a segunda página que você vai entender. Marta, em meio à sua dor, a dor do luto, não conseguia perceber o sobrenatural que estava dentro dela, que estava à frente dela. A 3 quilômetros de Betânia, antes de Jesus chegar, Marta e Jesus tiveram um diálogo muito significativo. Em João 11, 21... Coloca 21 para mim, por gentileza. Marta diz a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pode ser. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode continuar. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Finalzinho da palavra. Você crê nisso? É a minha pergunta. Você crê nisso? Amém? Irmãos, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus desafia Marta a crer. Pois alguns versículos depois, em João 11, 39, ele ordena. Lázaro ressuscita, ele ordena, tirem a pedra, Lázaro venha para fora. Marta, irmã do morto, responde assim: não, Jesus, ele já cheira mal. Não mexe aí não, que ele já cheira mal. Eu me pergunto quantas vezes algo está morto ou parece estar morto nas nossas vidas e já cheira mal, mas nós não deixamos Jesus entrar e trazer vida novamente. Eu falo de casamentos que parecem acabados, mortos. Eu falo de empresas mortas, de sonhos mortos e enterrados, colocados uma pedra em cima dele, que já cheiram mal para você. Mas o Senhor é aquele que, se você crê, Ele ressuscita os seus sonhos, Ele ressuscita a sua empresa falida, Ele ressuscita o seu casamento acabado, decretado, finalizado pelo mundo. Ele é o Deus que continua ressuscitando mortos também, eu creio. Amém? Jesus desafia Marta a crer. E eu entrego essas palavras a vocês. Creiam. Continue crendo. Ainda que cheire mal. Ainda que faça mais de 4 dias, 4 anos, 40 anos. Tem sonho. Seus sonhos não morreram. Ainda que cheire mal, o Senhor continua fazendo. Ele é o mesmo. É lindo que o Senhor fala: não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Imagina o Senhor se alegrando, você com fé no Senhor, o Senhor olhando para você e falando: eu não te falei para você crer?
Eu não te falei que se você cresce, você iria ver a glória de Deus na sua casa? Eu não te falei que se você cresce, o seu filho que estava nas drogas, o seu filho que andava nos caminhos do Senhor voltaria? Ainda que cheirasse mal, ainda que nunca mais você pensasse que o seu filho voltaria, ele voltou. Creia. Assim como Marta, somos desafiados a crer naquilo que já parece morto há algum tempo e exalando odor desagradável. Ele ainda ressuscita. Mais um eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em um diálogo com os discípulos, Jesus os avisava da sua subida, da sua ascensão. Eu vou preparar um lugar para vocês, para que vocês estejam comigo eternamente. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, querido Tomé vira e fala, conheço não, que caminho é esse? Como é que eu saberei esse caminho? Vamos ver a resposta de Jesus em João 14:6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida, e Ele também é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo, então somos a extensão dessa cabeça. Somos a extensão do caminho e da verdade e da vida para outros. Amém? Esse é o nosso papel como igreja, ser extensão da verdade, do caminho e da vida para o Senhor. Rapidamente eu queria ver com vocês Atos 9:1. Diz que os cristãos da época eram conhecidos como aqueles que eram do caminho, sabe? Eles se referiam a nós em Atos, olha, aqueles que são do caminho estão chegando ali. Isso nos comprova essa vontade que o Senhor nos deixa, essa missão que o Senhor nos deixa de perpetuar o caminho e a verdade, a vida, apontando para Ele, é óbvio, na vida de outros. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. 9:2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, veja que o caminho está com C maiúsculo aí. Nós somos do caminho, nós somos da verdade, nós somos da vida, amém? 1 Timóteo 3,15 vai falar que nós somos da verdade. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E João 7,38 também. A vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E aqui nós vamos para o último eu sou. Eu sou a videira verdadeira. João 15, 1-6. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer
coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. O Senhor comparou a sua relação com a igreja com a conexão que a videira tem com seus ramos. Eu acredito que Jesus tenha escolhido propositalmente a videira pela forma distinta de representação dessa árvore de todas as outras árvores. Vamos pensar na parreira aqui, né, para nós. A videira carrega características da igreja que outras árvores não poderiam. Uma estrutura que vai além de galhos. Os ramos como uma parte visível da videira, sendo a forma de como a igreja é testemunhada no mundo. Nós somos testemunhados no mundo dessa forma, pois o mundo enxerga a videira a partir dos ramos, e dos ramos dos ramos. Nós somos assim. Essa ligação entre os ramos mostra a unidade e a interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Assim como somos na figueira, e todos nós ligados, todos nós necessitamos do eu sou. O eu sou é a fonte pelo qual devemos estar conectados, o tronco principal da videira, a paternidade. O tronco principal da videira fala de paternidade, que conduz os ramos a seguir comunicando a mesma mensagem de vida do Evangelho de Jesus Cristo. O eu sou é extenso demais, gente, para a gente conversar aqui em 30 minutos. Falar sobre o eu sou, eu gastaria uma vida inteira e seria pouco. Seria insuficiente. Mas eu gostaria de fechar essa palavra lendo um último texto. Esse texto vai nos ajudar a entender por que conhecer o eu sou. Mateus 13, vai nos revelar a confissão de Pedro. Chegando a Jesus de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Até aí. Irmãos, reparem bem que quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus fala com ele muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus quem te fez essa revelação. Eu te digo quem você é. Toda vez que nós temos um profundo conhecimento do Senhor, de quem o Senhor é, automaticamente Ele revela para nós quem nós somos. Por isso a importância de conhecer o Senhor. Sabe essa inquietude no coração? Para que eu vim? Por que eu nasci? Para que eu sirvo? Qual é o meu chamado? Essa é a pergunta que inquieta toda a igreja. Qual é o meu chamado? Você foi chamado para amar Jesus, você foi chamado para se conectar com o Pai, você foi chamado para amar o Pai. E toda vez que você procura conhecer o Senhor, Ele te revela quem você é. O dia que Pedro entendeu quem era o Senhor apontou o destino. Então eu te digo, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei. Jesus apontou o destino dele, o levantou, mudou a história, mudou o seu propósito,
o seu chamado, aquilo que tanto inquieta as nossas almas no dia de hoje, principalmente da juventude. A sua identidade, meu irmão, está revelada em quem Jesus é. Prossiga em conhecer Jesus e você vai se conhecer. Veja bem, nós temos crise de identidade. Jesus não. Jesus não tem crise de identidade, não. Ele estava ali perguntando quem dizes que eu sou, não porque ele gostaria de saber. Ele se afirmava como eu sou, não por crise de identidade. Ele não precisava que alguém ficasse dizendo quem ele é. Mas nós somos necessitados, nós somos dependentes do tronco da videira, do caminho da verdade da vida. Nós ressuscitaremos porque Ele ressuscitou, seremos ovelhas apacentadas eternamente por um bom pastor. A porta aberta da nossa eternidade, a luz do mundo que habita em nós e o pão vivo que nos alimenta. Fiquem